E se eu te dissesse que você passou a vida inteira sendo catequizado por Hollywood sem nem perceber? Isso não acontece por acaso. Os grandes roteiristas sabem que, para uma história se tornar eterna, ela precisa tocar na nossa alma. E o caminho mais rápido até lá sempre foi o mesmo: religião, mito e espiritualidade. Então eles pegaram dogmas antigos, do misticismo oriental à teologia cristã, e os vestiram com capas de super-heróis e sabres de luz. Hoje, nós vamos decodificar essas mensagens espirituais e entender o que, exatamente, você tem consumido esse tempo todo. Star Wars. Vamos começar com Star Wars. A maioria vê a obra só pelas lutas de sabre de luz e naves espaciais, achando que é apenas ficção. Mas a história, na verdade, é pura religião oriental. O criador, George Lucas, não inventou isso do nada. Ele fundiu suas raízes cristãs com a filosofia do budismo. No universo do filme, tudo é guiado por um poder místico chamado a Força. Só que ela funciona de um jeito muito diferente do Deus que a gente conhece. Enquanto o Deus cristão é visto como um pai, alguém com quem você conversa e que tem vontade própria, a Força é impessoal. Ela é descrita apenas como uma energia, uma eletricidade que liga todas as coisas. O problema é que qualquer emoção intensa pode perturbar o equilíbrio dessa energia. Isso obriga os Jedi a viverem em um estado de desapego total. Essa filosofia espelha o budismo, que ensina que a origem de toda dor é justamente o apego. Isso fica claro na história do herói, Anakin Skywalker. Atormentado por visões de que sua esposa morreria, ele corre pedir conselho ao sábio mestre Yoda. O Yoda não diz para ele amar mais ou cuidar melhor dela. Ele diz o contrário. Treine para abrir mão de tudo o que você tem medo de perder. Isso é o oposto do que o cristianismo ensina. Para o cristão, dar a vida pelos amigos por amor é a coisa mais bonita que existe. Já para os Jedi, amar alguém demais é proibido. E foi exatamente isso que criou o vilão Darth Vader. Ele não foi para o lado do mal porque tinha ódio no coração. O problema foi que ele amava essa esposa desesperadamente e não aceitava a ideia de que ela poderia morrer. Para os Jedi, o erro fatal dele não foi sentir raiva dos inimigos, foi amar demais uma única pessoa. No fim das contas, Star Wars ensina que, para se salvar, você precisa se desligar das suas emoções. Já o cristianismo ensina que a salvação vem do amor e do sacrifício. Harry Potter. Harry Potter é um fenômeno cultural que definiu uma geração inteira. Mas, por trás da fantasia de Hogwarts, o universo criado por J.K. Rowling opera sobre uma lógica teológica muito específica. Embora a superfície seja composta por varinhas e vassouras, o alicerce da obra reflete a cosmologia de um sistema aberto, típica de visões de mundo pagãs. Nas grandes religiões monoteístas, como o cristianismo, judaísmo e islamismo, existe a figura de um Deus soberano que detém a palavra final sobre o destino do universo. Já no paganismo, e consequentemente no mundo bruxo, o universo funciona como um campo de batalha caótico. Diferentes forças espirituais e mágicas competem por poder, mas não existe um árbitro supremo ou um Deus onipotente no comando. Nesse cenário, não há uma garantia cósmica de que o bem vencerá no final. A prova mais sombria dessa ausência divina é o conceito do beijo do dementador. A existência de uma criatura capaz de sugar e destruir uma alma humana eternamente revela um universo desprovido de uma proteção divina final. Em Harry Potter, o mal possui autoridade real para aniquilar a essência de uma pessoa, e nenhuma providência divina intervém para impedir isso. As Crônicas de Nárnia. Enquanto a maioria das franquias esconde seus temas espirituais nas entrelinhas, as Crônicas de Nárnia fazem exatamente o oposto. C.S. Lewis, um dos intelectuais cristãos mais influentes do século XX, escreveu essa saga com um propósito transparente: recontar o Evangelho através da fantasia. Não é apenas uma aventura infantil, é teologia em formato de história. Aslan não é apenas um leão majestoso ou um guia sábio. Ele é a representação literal de Cristo naquele universo. A trama central segue à risca a teologia cristã da expiação. O inocente se entrega voluntariamente à morte para pagar a dívida de um traidor, Edmundo, e através desse sacrifício quebra a mesa de pedra e reverte a morte. Existe um diálogo que define perfeitamente essa visão. Quando Susana pergunta se o leão Aslan é seguro, ou seja, se ele é manso e inofensivo, a resposta do Sr. Castro é chocante. Seguro? Quem disse algo sobre ser seguro? É claro que ele não é seguro, mas ele é bom. Ele é o rei. Lewis está nos lembrando que Deus não é um bichinho de estimação que podemos controlar ou colocar numa caixinha. Ele é o leão da tribo de Judá, uma força selvagem, poderosa e temível, mas fundamentalmente boa. E aqui existe uma diferença crucial. Ao contrário de Star Wars, onde o objetivo é se desapegar do mundo, em Nárnia a matéria é positiva. O mundo foi criado bom, ele apenas está sob ocupação inimiga e precisa ser reconquistado, não abandonado. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é a base de toda a fantasia moderna, mas sua fundação é profundamente religiosa. J.R.R. Tolkien, o autor, era um católico devoto, mas detestava alegorias óbvias. Aquele estilo "isso significa aquilo", que seu amigo C.S. Lewis usava. Em vez de fazer uma cópia da Bíblia, Tolkien imbuiu a Terra-média com a alma do catolicismo.
A teologia não está no rótulo, está na atmosfera da história. Veja a personagem Galadriel. Ela não é uma cópia da Virgem Maria, mas carrega toda a simbologia mariana. É a figura da Rainha Imaculada, uma intercessora poderosa que oferece luz e graça nos momentos de maior escuridão. A estrutura moral da saga também reflete o pensamento social católico. O condado é a idealização da vida simples, agrária e comunitária. Já o mal, representado pelas forjas de Saruman e Mordor, é a máquina, a indústria que tritura a natureza em nome de um progresso tecnológico desenfreado e sem ética. E o anel? Ele é a representação perfeita da natureza do pecado. Um objeto que promete poder infinito e liberdade, mas que na prática escraviza, vicia e corrói a identidade de quem o carrega. Por fim, o conceito do retorno do rei não é apenas uma mudança política, simboliza a restauração da ordem divina correta. O mundo só funciona bem quando o rei legítimo está no trono. Duna. Duna é considerado por muitos a bíblia da ficção científica. Com o sucesso dos filmes recentes, muita gente mergulhou nesse universo, mas deixou passar um detalhe crucial. A fundação de Duna é profundamente islâmica, e o autor, Frank Herbert, nunca tentou esconder essas influências religiosas. A começar pelo cenário. Um deserto implacável que molda a fé de um povo guerreiro, um paralelo direto com as origens das religiões abraâmicas no Oriente Médio. A história segue a profecia do Mahdi. Na teologia islâmica, esse é o título do Messias esperado no fim dos tempos. Em Duna, Paul Atreides não é apenas um herói político. Ele assume exatamente esse manto religioso para liderar seu povo. Isso fica ainda mais evidente no conflito central da trama. A guerra santa que Paul desencadeia não é chamada de cruzada ou revolução. O termo usado na obra original para descrever essa batalha é literalmente jihad. Mas a referência mais sofisticada está no misticismo. Herbert bebeu da fonte do sufismo, uma vertente do Islã focada na experiência interior. Quando vemos Paul entrando em transe pelo uso da especiaria ou tendo premonições no deserto, estamos vendo uma representação da busca mística pelo divino. No fim, Arrakis funciona como os desertos das grandes tradições espirituais reais. Não é apenas um lugar de sobrevivência física, mas um único lugar onde o espírito pode ser verdadeiramente testado e transformado. Avatar. Avatar é um dos maiores fenômenos de bilheteria da história, mas o próprio título do filme já entrega sua base espiritual. A palavra Avatar vem do sânscrito antigo e descreve especificamente a descida de uma divindade à Terra, assumindo um corpo físico, e as referências visuais reforçam isso. A pele azul dos Na'vi não é uma escolha estética aleatória. Ela remete diretamente à iconografia de divindades hindus tradicionais, como Vishnu e Krishna, que são frequentemente representados com essa cor. Mas a filosofia do filme vai muito mais fundo na figura de Eywa. A relação dos nativos com essa entidade é uma representação visual do conceito hindu, de Brahman. Diferente da visão ocidental, onde Deus está separado da criação, Deus no céu, nós na terra, no hinduísmo existe a ideia de que a divindade permeia tudo. Tudo é uma manifestação de uma única realidade divina. James Cameron transformou essa teologia em biologia. Em Pandora, isso é literal. As árvores, os animais e os Na'vi estão fisicamente conectados numa rede neural planetária. A cena onde os personagens conectam suas tranças à árvore das almas ilustra perfeitamente isso. Não é apenas uma troca de dados alienígena, é a demonstração prática de que não existe separação entre o indivíduo e o todo. Criador e criatura fazem parte do mesmo fluxo divino. Kung Fu Panda. À primeira vista, Kung Fu Panda parece apenas uma comédia da DreamWorks sobre animais lutadores. Mas, estruturalmente, o filme é uma das introduções mais acessíveis e precisas à filosofia do taoísmo já feitas no cinema. A simbologia visual do Yin-Yang está presente em todo lugar, inclusive nas cores do próprio protagonista. Mas a verdadeira lição está no conceito de Wu-Wei. Esse termo chinês é frequentemente traduzido como não-ação, mas o significado real é mais profundo. Trata-se de ação sem resistência. É a ideia de que você não deve tentar forçar o universo a ser o que você quer, mas sim agir em harmonia com a natureza das coisas. O mestre Oogway personifica o sábio taoísta clássico. Enquanto os outros personagens vivem angustiados tentando controlar o destino, Oogway ensina que a ansiedade pelo futuro e o lamento pelo passado são bloqueios para o verdadeiro poder. A grande virada do filme acontece quando Poe entende que não precisa mudar sua natureza para vencer. A lição final não é sobre aprender um soco mais forte, mas sobre parar de lutar contra a correnteza e encontrar a paz interior. Como o próprio Oogway diz em sua frase mais famosa: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente. Essa citação sintetiza o coração da crença taoísta, a importância absoluta de viver plenamente o momento agora. Matrix. Matrix, obra visionária das irmãs Wachowski, revolucionou o cinema de ação, mas sua estrutura narrativa é a adaptação moderna mais famosa de uma antiga heresia cristã, o gnosticismo. A premissa gnóstica é, no mínimo, aterrorizante.
Ela prega que o mundo material onde vivemos é uma mentira. Seria uma prisão criada não pelo Deus verdadeiro, mas por uma divindade inferior e malévola chamada de Demiurgo, cujo objetivo é manter nossas almas escravizadas e ignorantes. No filme, esse papel de falso Deus é ocupado pelas máquinas. Elas criaram uma realidade simulada para manter a humanidade dormindo enquanto sugam sua energia. Nesse cenário, a salvação não vem pela fé, nem pelo amor. Ela vem exclusivamente pelo conhecimento, que em grego se diz gnosis. O momento icônico em que Neo escolhe a pílula vermelha representa o despertar gnóstico, a percepção súbita de que a realidade aceita por todos é uma ilusão e que é necessário escapar dela para encontrar a verdade. Em resumo, Matrix é o clássico mito da caverna de Platão, mas atualizado para o século XXI com sobretudos de couro, óculos escuros e armas automáticas.